Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX capítulo 9. Shinshiken parte 6. Acabou-se. Naruto falou em um tom normal, mas em uma sala silenciosa. Sua voz foi claramente ouvida por todos. Todos olharam para ele em busca de respostas, mas não havia necessidade disso. Na arena, os chifres de Ido começaram a recuar, enquanto o rosto do demônio mudou gradualmente e a pele cinza voltou lentamente à sua antiga leveza. Alguns segundos depois, Yakumo estava de volta, um sorriso calmo enfeitando sua expressão facial. Jougo então começou a voltar ao normal enquanto pegava a garota em seus braços e se virava para encarar o examinador. Tudo bem, mas acho que ela vai dormir um pouco. Ele disse calmamente. Ayate ficou atordoado olhando para o gigante por alguns instantes até que finalmente conseguiu reagir. O vencedor desse combate é Jougo. Os médicos voltaram a entrar na arena e Jougo foi até eles, colocando Yakumo na maca e voltando para as varandas. Como ele fez isso? Essa era a pergunta que quase todo mundo tinha em mente, mas ninguém se atreveu a fazer, pelo menos não por enquanto. Sem contar que algumas pessoas tinham outras prioridades, como conter o enorme desejo de exigir respostas de Jougo à força sob o risco de causar um incidente internacional, Kushina, Kurenai, Shio, entre outros. Bem feito. O ruivo disse a ele com um sorriso. Jougo devolveu o gesto. Obrigado, Naruto-sama. Exatamente o que você fez com aquela garota? Aku perguntou ao homem de cabelo laranja. O gigante olhou para o amigo. A mesma coisa que Naruto-sama fez comigo, ajudá-la a aceitar Ido. Os olhos de Aku, Zabuza e Darui se arregalaram. Ido não era um demônio como todos pensavam, ele era na verdade a parte sombria de Yakumo que se manifestava fisicamente graças ao poder de sua Kekkei Genkai. Os dois ficaram muito surpresos com aquela revelação, mas Naruto estava mais ciente de outra coisa. Yakumo. O Uzumaki sorriu de orelha a orelha. Jougo corou levemente para o choque das garotas e do Kumo Junin. E não é o que você pensa. Eu acho que entendi perfeitamente, parece que nosso querido Jougo se apaixonou. Me conte, o que aconteceu enquanto você estava lá embaixo? Jougo corou ainda mais ao se lembrar de como conseguiu convencer Yakumo a aceitar seu lado negro. Isso não diz respeito a vocês. Eu grito antes de virar a cabeça. O Kumo Junin ficou com o queixo no chão, esta deve ser a primeira vez que eles ouviram o grito de cabelo laranja para Naruto. Os outros Genin do Kumo estavam simplesmente rindo do comportamento de seus amigos. O Junin rapidamente se recuperou e olhou para o painel elétrico novamente. Karin contra Sakura Haruno. A garota Haruno desceu rapidamente as escadas enquanto gritava a plenos pulmões que se dedicaria à vitória ao seu Sasuke-kun e que mais tarde os dois iriam ao encontro. O outro Konoha olhou para ela com vergonha e certa pena, já que aparentemente ela não prestou atenção nas habilidades do companheiro de equipe da garota Kumo e como eles deixaram Ino, que honestamente tinha mais habilidades do que o Pelo-Chicle devido às técnicas de seu clã. Por sua vez, Karin desceu a arena com um Chunin de fogo azul que chamou a atenção dos de Konoha, pois nunca souberam que a cor do fogo no Chunin elemental poderia ser alterada, o que demonstrou um domínio total do transformação nessa natureza.
Uma vez que os dois competidores estavam prontos para a luta, eles se posicionaram no centro da arena, um de frente para o outro, a alguns metros de distância, esperando a ordem para iniciar a luta. Ambos os competidores prontos. Ayante gritou do lado de ambos para receber um aceno da ruiva Kumo, que manteve uma cara séria e um claro do filme, que manteve um sorriso arrogante no rosto. Desde que ela pensou que a garota era fraca, devido ao seu físico magro, ela também parecia importante para o Kumo de olhos azuis. Então se a Aruna a derrotasse, ele receberia aquela humilhação que ela recebeu quando disse que ele era inútil. Vendo que ambos os competidores estavam prontos, Ayate começou a luta. Então a Jime e imediatamente as duas garotas pularam para trás. A garota de cabelo rosa rapidamente começou a jogar shuriken e kunais em Karin com uma pontaria que deixou muito a desejar. Então a ruiva Kumo canalizou o chakra para seus pulsos e em uma explosão de fumaça um tanto de cabo preto como uma espiral vermelha na ponta do cabo e começou a desviar as poucas kunais e shuriken que vinham em sua direção. Em seguida, lançou-se a uma velocidade tremenda em direção à mulher de cabelo rosa que só conseguiu arregalar os olhos ao sentir o ar saindo dela e uma dor imensa no abdômen. E ao olhar para baixo, encontrou um punho cravado em seu estômago. Rapidamente o punho saiu do lugar e o pelicículo levou um golpe na bochecha que a fez rastejar no chão. Quando ela conseguiu se recompor, a Pelicicle percebeu que ela subestimou seu oponente, então ela não poderia vencê-lo no taijutsu onde ela era muito superior a ela. Também quando ela acendeu aquela fogueira no acampamento na Floresta da Morte, ela percebeu que ela estava conduzindo ninjutsus de natureza Katon e não conhecia nenhum outro senão os jutsus básicos da academia. Enquanto isso, nas arquibancadas, é inútil. Todos viraram a cabeça para o ruivo que começou a falar. Do que você está falando, Naruto-kun? Aku disse curioso, que era a única garota do time Zabuza que estava faltando na luta. Pelo olhar em seu rosto no início da luta, ele deve ter pensado que Karin estava fraca fisicamente, então pensou que poderia derrotá-la com armas e taijutsu. Agora ele percebeu que cometeu o erro de julgar seu oponente, então ele vai tentar bolar um plano para enganá-la, mas é inútil. Ela não consegue enganá-la em uma área livre se ela se esconder. O olho de Kagura de Karin vai encontrá-la facilmente. O nível dessa garota é muito medíocre para uma kunoichi. Realmente parece uma piada de mau gosto que ela está nesses exames, disse o Uzumaki sério, e mesmo que os Konohans quisessem defendê-la, eles sabiam que não podiam fazer nada, exceto Mema que estava prestes a pular em Naruto e acertá-lo por causa do que ele estava dizendo sobre sua namorada, mas o olhar mortal que Shio e Nozomi lançaram para ele, assim como surpreendentemente sua mãe o fez reconsiderar seus pensamentos, então é melhor ele permanecer em silêncio. De voltou à arena. Sakura rapidamente jogou um par de bombas de fumaça na esperança de nublar a visão do Kumunin e armar uma armadilha para derrotá-la. Para azar da Banshee, Uzumaki era um censor, então ela rapidamente seguiu os passos da garota e percebeu o que ela estava planejando para fazer. Uma armadilha bastante simples com uma kunai com selo explosivo. Karin rapidamente desativou o selo para não explodir ao tocá-lo e deslocou-o do lugar, jogando a kunai em direção a uma das mãos de pedra que estavam na arena de combate. Quando a fumaça se dissipou, vários ruivas puderam ser vistos, o que indicava que ela usou o Bunshin no Jutsu. Karin, com sua habilidade sensora, localizou rapidamente os selos de mão originais e traçando ela gritou Katon. Gokakyo no Jutsu. Uma bola de fogo de tamanho médio correu a toda velocidade em direção à garota de cabelo rosa que não podia evitá-la completamente, então seu cabelo pegou fogo, deixando uma parte de sua cabeça careca.
Percebendo que o jutsu lhe causou, a garota começou a arder de raiva e avançou cegamente em direção a Karin, esquecendo-se completamente de sua estratégia e da armadilha que havia feito. A ruiva Kumo evitou facilmente os golpes do Banshee que ela estava desferindo. A boca da coragem. Pare de mexer, seu tomate estúpido. Olha o que você fez com o meu cabelo. Agora como Sasuke-kun vai me notar? Sakura reclamou totalmente fora disso. Você deveria se preocupar com você e com sua carreira ao invés de pensar no Uchiha. Parece que ele nem te dá atenção, muito menos com o nível patético que você tem. Karin disse séria e enfaticamente. TSK, a garota de cabelo rosa reclamou. Ela ia gritar de novo até ver onde Karin estava localizada. Um sorriso maligno cruzou o seu rosto ao ver que ela estava onde deveria deixar sua kunai como uma etiqueta explosiva. Ela rapidamente saltou para trás, deixando-a de costas para um monumento de pedra na arena, e fazendo o meio selo do tigre, ela ativou sua armadilha, esperando acabar com a ruiva de uma vez por todas. Mova-se daí. Karin, que viu sua ação e viu onde ele estava, rapidamente tentou avisá-lo para se afastar do local, mas já era tarde. A armadilha foi acionada e o lacre explosivo da kunai fez seu trabalho, explodindo junto ao peliciclo, que não conseguiu reagir e levou a explosão direto no rosto. Quando a fumaça se dissipou rapidamente, Ayate chamou os médicos e eles foram até onde Sakura estava, para vê-la inconsciente no chão como uma parte do rosto queimada e ensanguentada, e o mais assustador é que seu olho direito estava fora da órbita. Lamentavelmente, o calor da explosão queimou o olho e cauterizou a ferida e os nervos ópticos. Ele perderia o olho para sempre. Os médicos rapidamente levaram a garota ao hospital para tratá-la com urgência, enquanto Ayate declarava o vencedor para uma Karin cabisbaixa, que estava triste porque a luta deles terminou em um acidente que provavelmente custou a carreira da lâmina Kunoichi. Ela voltou lentamente para as arquibancadas com seus companheiros de equipe que estavam esperando para apoiá-la. Calma, Karin, foi um acidente, e na batalha tudo foi permitido. Não vamos ter problemas com a aldeia e por isso foi o que Kimimaro disse para a namorada enquanto pegava nas mãos dela. Além disso, é a melhor coisa que poderia acontecer com a garota. Todos eles rapidamente viraram suas cabeças para Zabuza, que foi quem disse o acima. Vendo que eles estavam olhando para ele com carranca e alguma descrença, ele decidiu explicar seu ponto. O quê? Eu sei que não sou de julgá-la, mas a garota não tinha nenhuma aptidão ninja. É melhor que sua carreira termine aqui e agora do que ela teria sido morta em sua próxima missão, ou pior ainda, toda a equipe por sua falta de habilidade. Todos tiveram que concordar com ele, menos Menma. Agora ele não se importava com nada, ele iria atacar seu irmão e o Shinobi Gatana, mas um selo de Kushina o manteve no lugar quase inconsciente. Antes que eles pudessem falar, Darui viu que o Tela virou novamente. Não demora muito para ele interromper seu genin e apontar o dedo. Kimimaro Kaguya contra Rock Lee. Parece que é a minha vez. Yoshi, finalmente, vou poder mostrar a todos o poder da minha juventude. Ele gritou antes de pular o corrimão enquanto Kimimaro preferia subir as escadas. Os shinobis de Konoha observaram o albino nervosamente enquanto ele tomava seu lugar na arena. Todos tinham ouvido falar das habilidades de Kaguya e todos estavam apavorados com o pobre Lee, todos exceto Gai, que tinha total confiança em seu aluno. Os dois lutadores estão prontos? Lee ficou de guarda, ligeiramente para o lado com a mão direita na frente e a mão esquerda atrás das costas, enquanto Kimimaro ficava em uma posição relaxada, olhando para o oponente. Que comece a luta. Lee saltou sobre o albino com a perna dobrada para dar um chute lateral em seu oponente.
Kimimaro, por sua vez, inclinou-se abruptamente para o lado, desviando do chute lateral e com uma das mãos apoiada no chão, empurrou-se com força e direcionou um chute na cabeça de Lee. O Konoha Ninja parou com os braços cruzados, mas foi enviado de volta pela força do golpe. Assim que teve tempo de se recuperar, o albino investiu rapidamente e o atingiu no estômago, mandando-o para trás. Kimimaro atacou seu oponente novamente. Naruto pediu a ele para esconder a maioria de suas habilidades e guardá-las para a terceira tarefa. Infelizmente Jugo não teve escolha a não ser mostrar a eles o poder de sua Kekkei Genkai. Kimimaro estava determinado a não cometer o mesmo erro. E impossível, ele é mais rápido que Lee. Menma gritou em choque. O garoto de cabelo loiros, junto com seus companheiros de equipe, presenciaram a velocidade irreal do Genin antes do primeiro teste quando ele enfrentou Sasuke. E quando ele lutou na Floresta da Morte, ele quase não acreditou no que estava vendo. As outras equipes de Konoha estavam pensando a mesma coisa, exceto Gai. Lee, tire-os! O Junin gritou. Lee, que conseguiu voltar o suficiente para descansar, olhou surpreso para seu sensei. Mas Gai-sensei, você me disse isso, eu sei o que eu disse, eu ainda te dou permissão. Kimimaro não moveu um dedo enquanto aluno e professor conversavam. Na guerra, tudo contava, mas o albino considerava esse combate um duelo para mostrar quem era o mais digno de passar para a terceira prova. Esfaqueá-lo enquanto ele falava era um ato desonroso nos livros de Kaguya. O albino observou enquanto Lee se agachava e desamarrava alguns pesos escondidos nas faixas laranja de seus pés. Quando os joguei no chão, algumas crateras se formaram ao atingir o chão para descrença de todos. Merda Gai, você sempre tem que exagerar. Kakashi disse. Lee então começou a desamarrar as faixas de seus braços, deixando-as soltas e penduradas em seus braços. Lee olhou para seu oponente com um sorriso. Aqui vou. Kimimaro não teve tempo de processar o ocorrido. A única coisa que sentiu foi uma dor enorme no queixo antes de sentir como seus pés saíam do chão, fazendo-o voar para cima. Merda, eu não estava pronto para esse aumento de velocidade. Pensou o albino. Mas logo percebeu como um pano estava enrolado em seu corpo, amarrando com força. Eu viro minha cabeça o suficiente para ver Lee atrás dele. Acabou-se. Ele disse enquanto amarrava o Kaguya com suas bandagens e começou a girar com ele enquanto eles se dirigiam para o chão. Omote Range, Lotus primário. Enquanto girava, pouco antes de atingir o solo, Lee se desvencilhou, poupando-se do golpe brutal que Kimimaro sofreu ao cair no chão, levantando uma grande quantidade de poeira. As equipes de Konoha sorriram ao ver isso, ninguém mais do que o próprio Gai, que olhou para seu aluno com orgulho. Juji e Darui pareciam preocupados, mas Naruto olhou para a nuvem de poeira com uma expressão séria. O ruivo sabia que não estava acabado, não se tivesse usado uma certa técnica apesar de suas ordens. Quando a nuvem se dissipou, todos puderam ver Kimimaro enterrado até a cintura no chão, os pés balançando inertes. Os Konohans aplaudiram, enquanto os examinadores e Minato sorriram. O próprio Lee parecia exuberante, apesar de estar ajoelhado no chão cansado enquanto sofria a reação de sua técnica. Ayate com um sorriso levantou a mão. O ganhador é... O árbitro parou ao sentir as pernas de Kimimaro se mexerem. Impossível, eu deveria estar completamente nocauteado. Gritou Gai. O chão ao redor de Kimimaro começou a rachar, ficou claro que ele estava lutando para sair. Lee queria intervir, mas ainda estava sofrendo com os efeitos colaterais do Omote Range e não conseguia se levantar. Finalmente, o chão cedeu e Kimimaro enfiou uma de suas mãos no chão e se apoiou nela para sair.
A parte de cima do kimono estava completamente destruída e seu peito sujo e nu estava totalmente exposto. O albino levantou a cabeça e todos puderam ver o sorriso em seu rosto, um sorriso cheio de ânsia de batalha. Rock Lee, você realmente é um oponente digno, você quase me matou. Ele disse enquanto se levantava. Mas ainda assim, por que você está se segurando enquanto me encara? Você não usou um único jutsu contra mim até agora, apenas taijutsu. Perguntado. Talvez fosse um pouco hipócrita da parte dele, mas ele queria saber a resposta. Lee olhou amargamente para o albino. É porque eu não posso, minhas bobinas de chakra estão deformadas e não posso usar nenhum jutsu. Admitido. Aqueles que não sabiam olhavam para o homem de cabelos pretos incrédulos, mesmo que Mimaru não conseguia esconder a surpresa em seu rosto. Entendo, alguns diriam que com tal problema, você nunca poderia ser um bom ninja. Ele disse sério. Eu não me importo. Eu pretendo mostrar a todos que eu posso ser um grande ninja mesmo que eu não saiba usar ninjutsu ou genjutsu. Ele gritou enquanto olhava Kimimaru nos olhos. Lee se levantou, tendo se recuperado, e assumiu uma posição de luta. O albino permaneceu estoico por alguns segundos, olhando nos olhos de seu oponente e percebeu um fogo que queimava brilhante e poderoso. Kimimaru começou a sorrir, não por sede de sangue, mas por respeito ao oponente. Sinto muito Naruto-sama, mas contra um adversário como esse, não posso me segurar, seria desrespeitoso. Rockclad. Ossos começaram a crescer em seus cotovelos, costas, joelhos e palmas das mãos. Eu, Kimimaru, o último dos Kaguya, reconheço você como um rival digno. O albino dobrou os joelhos e cruzou os braços antes de atacar. Todos olharam horrorizados para o que Kimimaru havia feito. Isso são ossos? Nozomi perguntou. Sim, eles são. Kakashi respondeu enquanto descobria seu Sharingan para observar melhor a batalha. Uma Kekkei Genkai? Azuma perguntou enquanto acendia outro cigarro, o último havia caído no chão de choque. Muito provavelmente, embora eu nunca tenha ouvido falar de tal coisa. Shikotsu Miyako, pulso de osso morto. Todos se viraram para o local de onde vinha a voz e viram que quem havia falado era Naruto. A Kekkei Genkai do clã Kaguya, muito rara até para seus estandartes, Kimimaru é capaz de crescer seus ossos à vontade e da forma que quiser, ele é o primeiro a ter isso nos últimos 100 anos. Eu explico, resignando-me ao anonimato. Ele queria que seu amigo guardasse esse truque para mais tarde, mas parecia que não seria possível. Lee estava correndo para salvar sua vida. Cada movimento, cada estocada, cada golpe dado pelo albino era mortal e a única coisa que o homem de cabelos pretos podia fazer era se esquivar. Os socos de Lee foram facilmente defendidos pela Kaguya usando sua flexibilidade e agilidade superiores contra ele. Kimimaru havia sido surpreendido pelo garoto mais cedo, mas agora que estava totalmente atento e dando tudo de si, não iria se permitir perder. Infelizmente para o Moreno, depois de todo esse tempo, acabou cometendo um erro do qual Kimimaru se aproveitou. Lee atingiu o abdômen do albino com toda a força, e infelizmente para ele foi um tremendo erro. De repente, as costelas de Kimimaru dispararam, quase perfurando o crânio do homem de cabelos negros, mas felizmente, ele conseguiu sair do caminho bem a tempo. Infelizmente, seu braço não teve tanta sorte. Lee rapidamente se afastou e Kimimaru não o perseguiu. Se você tiver alguma outra técnica, recomendo que use, senão desista. Desistir, de jeito nenhum. Ele pensou antes de atacar a toda velocidade e se posicionar atrás do albino. Karamatsu no Mai, Dança dos Pinheiros.
De todo o seu corpo, dezenas de ossos surgiram, costas, braços, peito e estômago, antes que ele se virasse e aparasse o golpe de Lee, cravando os ossos em seus braços. Lee gritou de dor, mas foi rapidamente silenciado por seu oponente quando ele o chutou no estômago, fazendo-o voar para trás. O albino encarou seu oponente enquanto lutava para se levantar. Rock Lee, já chega, não é uma desgraça se aposentar e lutar outro dia. Não posso. Lee disse entre respirações difíceis. Não posso simplesmente me aposentar assim contra o único adversário que me mostrou respeito em toda a minha vida. Os olhos de Kimimaro se arregalaram. Todo esse tempo, minha motivação foi superar Neji, uma pessoa que foi aclamada como um gênio com um poderoso Kekkei Genkai. Eu queria provar que com meu trabalho duro eu poderia superar o gênio natural. Até agora eu pensava em Neji como meu rival, mas, aqui está você. Um menino com um Kekkei Genkai que certamente também é aclamado como um gênio, mas ao contrário de Neji, você me reconheceu como seu igual. Lee fez uma pausa e olhou bem nos olhos de Kimimaro. Você mesmo disse, somos rivais e é por isso que nunca vou desistir. Todos na sala olharam fixamente para esta cena. Eles estavam no meio de uma partida e acabaram de se declarar rivais. Lee, você finalmente encontrou um par digno. Gai gritou de pura euforia, esquecendo-se completamente da situação e da luta. Gai-sensei. Agora que minhas chamas da juventude vão queimar mais do que nunca. O aluno seguiu. Lee. Gai-sensei. Lee. Gai-sensei. Vocês querem calar a boca e continuar a luta. Minato gritou farto do comportamento daqueles dois. A maioria dos espectadores estava soando com o quão ridícula era aquela situação enquanto Kimimaro ria, divertido com a excentricidade de seu novo rival. Kimimaro chamou o homem de cabelo preto. A flor de lótus de Konoha floresce 2 vezes. Vários Junin e alguns Chunin olharam para o genin em estado de choque. Agora vou lutar com tudo o que tenho. Gai, você não mostrou a ele. Kakashi perguntou/gritou. É exatamente como você pensa. Respondeu o Junin. Você é louco, um genin usando os 8 portões internos. Você quer que ele se mate? Kushina repreendeu. Gai olhou para a furiosa garota de cabelos brancos. Você não sabe, Lee tem potencial para usar o Ura Range, Lotus Reverso, e vontade de aprender a técnica. Ninguém mais ousava dar sermão no Gai, ele quase nunca ficava bravo, mas quando ficava era melhor calar a boca. Quantas portas você pôde abrir? Kakashi perguntou. 5. Kakashi e Kushina ficaram chocados com a resposta dela, incluindo Azuma e Kurinai que permaneceram em silêncio. Um genin não consegue algo assim apenas com esforço, esse garoto tem talento. Pensou o ataque. Caibão, cai. Portão de abertura. Aberto, ele gritou, embora à primeira vista não houvesse diferença. Kyumon, cai. Portão do descanso. Aberto, ele gritou novamente e Kimimaro, que estava a poucos metros de Lee, notou como as veias na cabeça do menino começaram a se destacar notavelmente. De repente, a pele de Lee começou a ficar vermelha. Seimbão, cai. Portão da vida. Aberto, Kimimaro assistiu em choque quando uma aura verde começou a cercar seu oponente. Ele considerou que deveria tomar medidas para o que estava por vir, canalizou mais chakra por todos os ossos que se projetavam de seu corpo e usou o Oni no Yoroi, armadura de ossos, apenas por precaução. Shomon, cai. Portão da dor. Aberto, a aura verde cresceu ainda mais, os olhos de Lee ficaram completamente brancos e ele estava sangrando pelo nariz. De repente, ele desapareceu.
O chão onde havia sido partido ao meio, pedaços de rocha voaram pelo ar e uma enorme corrente de ar levantou os cabelos de todos na sala. Quando todos olharam para trás no campo, nenhum dos dois oponentes foi encontrado. Onde estão? Menma perguntou. Acima. Shikamaru gritou. Kimimaro podia ser visto voando livremente pelo ar. Alguns dos ossos que se projetavam de sua caixa torácica haviam sido quebrados. Impossível. Naruto sussurrou. O ruivo sabia perfeitamente o quanto os ossos de Kimimaro podiam ser resistentes. Até ele mesmo tinha problemas para enfrentar seu amigo com armas tão resistentes. O fato de Lee ter sido capaz de quebrá-los com força bruta era impressionante. De repente, Kimimaro foi lançado voando em outra direção, uma onda de choque sacudindo toda a arena. Apenas alguns conseguiram ver o que havia acontecido. Lee correu a toda velocidade, se impulsionando com a ajuda de uma parede e aproveitou para acertar o albino com o punho. A mesma ação foi repetida continuamente, enquanto pedaços e pedaços de ossos voavam por toda a arena enquanto Kimimaro era impiedosamente espancado. O Kaguya estava em um mundo de dor e não havia nada que ele pudesse fazer para detê-lo. Ela havia conhecido apenas duas pessoas que podiam alcançar e até ultrapassar tal velocidade, sendo Naruto e o Raikage. Mesmo que Kimimaro tenha lutado inúmeras vezes com seu senhor, Naruto nunca usou sua velocidade máxima contra ele. Kimimaro mal podia ver Lee quando ele se aproximou dele e ele não foi rápido o suficiente para se defender. A dor contínua também não ajudou em sua situação. Todos estavam olhando para a performance de Lee em completo choque. Gai estava assistindo ao seu aluno com um incrível senso de orgulho. Mas alguns Chunin que podiam mais ou menos acompanhar Lee pareciam preocupados. Seus músculos estão rasgando e ele está perdendo muito sangue. Kakashi, com a ajuda de seu Sharingan, foi capaz de ver as múltiplas feridas nos punhos e pernas de Lee. Embora Lee tenha sido capaz de destruir lentamente a incrível defesa de Kimimaro, não foi sem consequências. Os ossos afiados do albino estavam abrindo feridas no homem de cabelos negros sem parar toda vez que ele acertava seu rival. Lee sentia uma dor incrível, mas não tinha a intenção de desistir. É hora de acabar com isso. Tomon, cai. Porta fechada. Aberta. Lee atingiu o albino com todas as suas forças, fazendo-o voar em direção ao solo a toda velocidade, mas de repente parou no ar por um momento. Naquele momento, todos podiam ver Kimimaro claramente. Seus braços estavam dobrados em ângulos estranhos. Quase todos os ossos que se projetavam dele estavam quebrados e ele vomitava sangue. A razão pela qual ele parou no ar foi porque havia uma faixa branca que o parou antes de atingir o solo. A referida faixa estava amarrada ao braço esquerdo de Lee. Com um último esforço, o homem de cabelos pretos puxou com força, mandando o albino de volta para ele. Urarange. Lotus reversa, ele gritou antes de acertá-lo com toda a sua força. Kimimaro saiu voando a toda velocidade em direção a uma das paredes, quebrando o cimento e a rocha. Várias rachaduras se arrastaram por toda a parede e pedaços dela caíram em cima do albino e levantando uma grande quantidade de poeira. Lee caiu no chão como uma marionete sem cordas, evitando a inconsciência por sua simples vontade. Ele tinha sangue pingando por toda parte, vários fragmentos de seus próprios ossos projetavam-se de seus braços, embora seu braço direito, o que ele havia usado para bater no albino pela última vez, fosse o pior. O silêncio reinou na sala por alguns instantes até que o time de Konoha começou a torcer feito louco. Muito bem, Lee. Tentei, gritou. É assim que se faz sobrancelhas. Anima Menma. Lee, você conseguiu, você realmente é um ninja incrível.
Gai pensou com carinho e orgulho enquanto as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Todos os presentes só podiam admitir para si mesmos que esta foi de longe a partida mais emocionante e divertida que viram durante as preliminares. Lee observou seus companheiros torcer por ele enquanto as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Eu tenho, Gai-sensei. O genin pensou euforicamente. Hayate estava prestes a anunciar o vencedor, mas uma voz o deteve, que de repente derrubou todos os espíritos dos ninjas de Konoha. Kimimaro. Todos eles viraram a cabeça para olhar para o Uzumaki mais velho. Levantar, isso é uma ordem. Agora a surpresa de todos foi substituída pela descrença. Ninguém ia acreditar que o albino podia se mexer depois da surra que levou, rachadura. Todas as cabeças se voltaram para a parede onde o albino havia sido enterrado. Do meio dos escombros surgiu um braço torcido no sentido contrário, apoiou-se com o cotovelo no chão e com a força que tinha arrancou metade do corpo de entre as pedras. Todos olharam com um misto de horror e nojo para a aparência do albino. O rosto de Kimimaro foi mutilado, a pele e a carne de suas bochechas foram completamente arrancadas e seus dentes eram visíveis de cada lado do rosto. Os ossos e braços, por dentro e por fora, estavam quebrados, medula óssea visível sangrando profusamente e protuberante por todo o corpo em diferentes ângulos. A metade superior do corpo do albino havia perdido traços de carne em alguns lugares, permitindo um vislumbre dos órgãos internos através de vários fragmentos quebrados e perdidos do Oni no Yoroi de Kimimaro. Era uma visão macabra e horrível. Se o público não ficou chocado o suficiente com o fato de o albino estar vivo naquelas condições, o que aconteceu logo depois que ele emergiu do solo sobrecarregou seus cérebros. O círculo branco no meio do peito do albino começou a brilhar como uma aura dourada e várias matrizes começaram a emergir dele, rastejando por seu peito, braços, rosto e descendo até onde estavam suas pernas. Sob os olhos de todos, os ossos protuberantes começaram a cair enquanto os ossos quebrados dentro do corpo do menino começaram a se projetar por todo o corpo de Kimimaro, caindo junto com os outros. O corpo do albino descartava os ossos danificados e os substituía por novos, enquanto a carne que faltava voltava aos poucos. O fenômeno durou apenas 2 minutos, mas quando terminou e as matrizes se retiraram novamente em direção ao selo do sol, Kimimaro plantou seu braço direito completamente curado nas rochas e emergiu delas, revelando um Kimimaro Kaguya, embora suja e cansada, completamente curada. Ninguém disse nada, mal conseguiam processar o que tinham acabado de ver, então ninguém reagiu quando Kimimaro começou a se aproximar de seu oponente. Lee ficou surpreso ao ver o oponente que ele pensava derrotado se aproximando dele. Por um instante ele pensou que iria acabar com ele, machucá-lo da mesma forma que Naruto havia torturado Neji. Por um instante, pensou que ouviria as mesmas palavras que Neji sempre dizia a ele após derrotá-lo. Resigne-se, Lee, não importa o quanto você tente, você nunca será capaz de me derrotar. Ela não queria ouvir, não queria pensar no que iria acontecer. Mas de todas as coisas que Kimimaro poderia ter feito, ele nunca imaginou isso. Rock Lee, você realmente é um ninja impressionante, o rival mais do que digno. Kimimaro disse com um sorriso. As palavras do albino acordaram todos de seu choque enquanto Lee olhava para o albino enquanto as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Obrigado, foi a última coisa que ele disse antes de cair no chão. Hayate, vendo o estado de Lee e que ele precisava ser tratado rapidamente, decidiu agir. O vencedor é Kimimaro Kaguya.
Em vez de esperar que os médicos verificassem o genin, Tsunade decidiu tomar as rédeas. Vendo o estado lamentável do menino, XXXXXX em uma base subterrânea nas profundezas da terra abaixo de Konoha, estava um velho caolho e aleijado, de costas para seus subordinados. 12 homens mascarados em jalecos brancos estavam de joelhos, mostrando sua submissão ao seu mestre. Dan Shimura não estava nada feliz. O Konoha Jinchuriki finalmente foi encontrado e estava completamente intocável. O que era pior, a razão para isso acontecer era porque ele estava participando dos exames Chunin como representante de Kumo. A situação era grave. Kumo agora tinha 3 Jinchurikis ao seu serviço. O precário equilíbrio que mantinha as 5 grandes nações ninja em uma precária guerra fria foi quebrado. Não seria estranho se a guerra estourasse de um dia para o outro. Danzo tinha que agir. Se Minato não pudesse resolver o problema, ele teria que fazer. A Orochi foi dizimada há 4 anos, mas alguns de seus agentes conseguiram se salvar, se escondendo entre a população, e atualmente tem novos recrutas se formando para engrossar suas fileiras. Seria arriscado. Primeiro ele tinha que descobrir quais eram as habilidades do Jinchuriki da Kyuubi. Ele havia se abstido de atuar durante o segundo teste porque não queria deixar nada ao acaso. Se seus homens falhassem em sua missão de capturá-lo, as consequências seriam desastrosas, não só para ele, mas também para Konoha. Ele aguardaria sua hora e, quando chegasse, o Jinchuriki retornaria ao lugar onde sempre deveria estar, sob seu comando como a arma definitiva da aldeia. Levaria tempo para quebrar sua mente, mas ele estava disposto a esperar, embora se ele se tornasse um alvo impossível, ele não teria escrúpulos em arrancar o biju de suas entranhas e passá-lo para outro de seus agentes, mesmo que isso ser seu último recurso. Era hora das coisas voltarem ao seu lugar. Konoha no topo do mundo shinobi com a arma viva mais poderosa do mundo a seu serviço. Fim do capítulo. XXXXXXXX